Bom dia, turma. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico do Bitcoin. Vamos olhar o preço, o comportamento dos últimos dias e vamos ver quais são os possíveis cenários de preço do Bitcoin para os próximos dias e semanas e o que esperar daqui para frente, tá joia? Então, na semana passada, no dia 28, ele chegou aqui a uma queda de 78,2, depois recuperou isso nos dias seguintes, né? E hoje ele está aqui na faixa dos 92, 93 mil dólares, tá bom? Na realidade, o que aconteceu, né? Ele estava num período de acumulação aqui. Vamos só dar uma olhada na acumulação que ele fez, né? Que chegou no pico histórico, 109, depois ficou oscilando nessa faixa de preço, 91, 92, até 106, 109, né? Onde ele bateu, fez o pico ali duas vezes, ele ficou mais ou menos nessa faixa aqui. Depois ele começou a cair, tinha espaço para ele cair bastante, né? Até a acumulação anterior, foi o período aí também que ele tinha feito o pico anterior. Vamos só marcar aqui, só para a gente ter uma referência, tá? Então aqui era a acumulação anterior, que ele ficou variando ali de 74, 49, 50 mil dólares, né? Então ele tinha um espaço grande aqui para ele movimentar, tinha um gap grande, aqui de 15 mil dólares, mais ou menos, né? Nessa faixa aqui entre o suporte da acumulação anterior com a resistência do ciclo anterior de acumulação, né? De 74 mil, mais ou menos. Então tinha um espaço grande aqui para ele cair. Ele chegou aqui, não bateu aqui os 74, mas chegou próximo aqui os 78,2 e retomou. E retomou para onde? Justamente para dentro da acumulação, né? E aí eu te pergunto, você que vendeu aqui no desespero, cadê a sua cara de desesperado aqui? Vamos pegar essa carinha aqui de desesperado. Você que saiu vendendo como um louco aqui, você ficou triste achando que depois de ter comprado aqui nessa acumulação Bitcoin ia deixar de existir, ia valer zero, $0, R$ 0, saiu vendendo aqui desesperadamente? Você é esse cara aqui? Ou você é esse cara aqui que estava sorrindo à toa, que viu que essa queda aqui era uma oportunidade de acumular mais Bitcoin para esperar uma valorização futura, sabendo que em algum momento ele poderia bater o topo histórico novamente ou até passar dele. Qual dos dois aqui você é? O desesperado que vendeu aqui ou o oportunista que comprou aqui? Conta aí para mim, tá? Então, uma coisa que eu falei no vídeo passado, eu repeti aqui se tem alguém em algum momento que está aproveitando a oportunidade, seja essa pessoa. Então, dê uma olhada na sua estratégia, nos seus conceitos, no seu, no seu apetite para risco, na sua estratégia financeira e tente mudar aí a sua forma de investir para ser essa pessoa aqui e não essa pessoa aqui, tá bom? Quem aproveitou, aproveitou e vai colher os frutos no futuro. Quem ficou no desespero, infelizmente perdeu dinheiro e vai achar de repente que o mercado financeiro, o Bitcoin, é uma porcaria, só faz a gente perder dinheiro. Na realidade, a gente precisa aprender a trabalhar com o momento do mercado. Se você comprou aqui, você comprou com um objetivo, né? Esse objetivo era o quê? Você tinha um fundamento para comprar o Bitcoin aqui. O Bitcoin ele não vai mudar esses fundamentos de um dia para a noite. Não vai ser uma semana, duas, um mês que vai
vai fazer com que o Bitcoin mude o cenário. O Bitcoin não vai deixar de existir, né? Então, se você abandonou os seus princípios quando você comprou o Bitcoin aqui, alguma coisa está errada, né? Se você comprou o Bitcoin aqui e viu ele cair, você deveria aproveitar e comprar mais Bitcoin para você acumular, tá bom? A mesma coisa é você pensar que por que eu não comprei o Bitcoin antes, né? Esse sempre é o pensamento de todo mundo. A gente sempre se arrepende porque não comprou o Bitcoin antes. O Bitcoin com essa queda, ele te deu uma oportunidade de você voltar no passado. E você voltar aqui em novembro do ano passado a comprar esse preço. Olha só o ganho que você poderia ter tido comprando a 78, 79, né? Até o preço de agora, vamos calcular aqui, ele está te dando 17% de aumento. Se você imaginar que ele possa bater o pico novamente, ele pode te dar quase 40% de aumento. Olha a oportunidade que você perdeu de ganhar com Bitcoin, né? Quando você poderia ter comprado aqui, chegou aqui nos 78, né, com uma queda aí de 20%, você se desesperou, não viu isso como uma oportunidade, você se desesperou e acabou vendendo tudo, perdeu 20% do seu dinheiro, né, se foi esse o seu caso. Quando você poderia estar ganhando aqui, vamos imaginar que você comprou aqui na faixa dos 80, você poderia estar ganhando 15% nesse momento, tá? E eventualmente tá ganhando lá no futuro quase 40%. Isso se ele bater o topo histórico, se ele passar, você vai ganhar muito mais. Então, quando você estiver fazendo o seu trade, o seu investimento, você não pode abandonar as razões pelo qual você comprou aqui dentro. Obviamente, você está comprando no curtíssimo prazo, você está arriscado a perder dinheiro. Porque ele está num período de acumulação aqui com um gap grande. Então, há muito espaço aqui de variação de preço. A gente não sabe qual é o movimento que ele vai fazer agora no curto prazo. No longo prazo, a gente sabe, né? No longo prazo, a gente tem uma ideia de como ele vai se comportar. Vamos olhar aqui os gráficos, vamos olhar o gráfico mensal aqui. Olhando o histórico de preço do Bitcoin, conhecendo os ciclos de valorização do Bitcoin, a gente percebe como a valorização ao longo do tempo ela é exponencial. E olhando não só por essa perspectiva, mas também por uma perspectiva socioeconômica, macroeconômica, do Bitcoin como uma reserva de valor, como uma moeda, cada vez mais sendo utilizada aí pelo mercado financeiro, ETFs, governos, e pelas próprias características do Bitcoin, seus fundamentos, né, ser uma moeda não inflacionária, isso vai tornar ele raro, e o que é raro é valioso. Ao longo do tempo, isso vai se tornando cada vez mais valioso. Esses são os fundamentos do Bitcoin, você tem que acreditar nisso para você poder acumular e fazer dinheiro com Bitcoin, tá bom? E sair do risco de ficar fazendo trades curtos num momento conturbado como esse, onde você corre o risco de perder dinheiro, tá? Então, tenha sempre em mente que você precisa buscar ser a pessoa que no momento aproveita as oportunidades. Nos momentos de queda, em qualquer momento de flutuação de preço, você seja a pessoa que esteja sorrindo, não a pessoa que esteja brava perdendo dinheiro, tá bom? Então vamos olhar aqui. Vamos olhar aqui o gráfico semanal, vamos ter uma ideia melhor aqui do movimento que ele fez, né? Então ele chegou aqui a bater os 78 mil,
próximo da resistência da acumulação anterior, né? Ele ainda voltou para a acumulação em que ele estava. A gente precisa saber quais são os movimentos que ele pode fazer. Vamos olhar aqui o gráfico diário. Né? Então, ele está aqui ainda dentro da média móvel aqui de 25, né? Está próximo, então ele estava bem distante em alguns momentos. Ele fechou esse gap aqui das médias, né? Todas as médias se encontraram aqui mais ou menos em 98 mil dólares. Passou por um período de crescimento aqui onde ele se distanciou muito da média de 100 dias. Agora ele está buscando um alinhamento mais próximo das médias, tá? Existe sempre a possibilidade, né? A gente vai precisar ficar observando aí, já que ele voltou para dentro da acumulação, pode ser que ele desça aqui, tente bater na resistência novamente para voltar a subir, né? A gente precisa voltar a testar o suporte do preço do all-time high, né? Pode ser que ele faça isso, já que isso aqui pode ser uma reversão, né? Esse pivô aqui pode ser uma reversão, né? Da mesma forma que a gente viu esse mesmo movimento aqui no gráfico vamos dar uma olhada aqui no gráfico de 1 hora, que fica mais claro, né? A gente vê aqui ele fazendo um pivô de reversão, voltando a subir. A gente olhando aqui no semanal, né? A gente vê que o movimento ele pode ser o mesmo, tá? No semanal, não, desculpa, no diário. A gente vê esse mesmo, pode ser que ele faça esse mesmo, tem esse mesmo reflexo, tem esse mesmo comportamento, tá? Essa é uma possibilidade, a gente vai precisar olhar, tá? Outra coisa que a gente precisa ver, vamos voltar aqui para o gráfico de horas, ele tentar fazer uma volta, deixa eu pegar aqui. Então ele fez um movimento assim. Vamos ver como é que ele vai fechar. Se ele vai fechar com um topo menor do que o topo anterior, né? E outra possibilidade, aí ele começar a cair novamente, testando esse suporte, tá? E aí, batendo aqui até romper, podendo chegar a fechar esse gap aqui que ele tem até a acumulação anterior, tá? Então, essa é uma outra possibilidade também. A gente vai precisar ficar atento a esses movimentos, tá bom? Bom, então isso é o que a gente vai precisar observar nos próximos dias, nas próximas horas, né? Então, a gente precisa entender qual que é a nossa estratégia aqui. Talvez um bom ponto de compra seja o rompimento aqui dos 90 mil dólares, né? Onde ele pode voltar a buscar o preço aqui do suporte anterior, se ele não voltar para a acumulação, tá? Ou se ele romper aqui os 95 mil, pode ser um bom ponto de compra, pensando em testar a resistência da acumulação, tá? Então a gente precisa ficar olhando aqui, fazer esses dois, pensar nesses dois movimentos e traçar aqui as nossas estratégias de trade, tá? É importante a gente ter em mente o capital
o risco que a gente pode correr no capital que a gente tem e o tempo, né? Então, assim, o tempo é fundamental dentro da nossa estratégia de trade. Se você comprou aqui e não quis esperar ele voltar a testar o topo anterior, é porque você tem um problema de tempo em relação a esse dinheiro. Você não pode esperar, você não tem tempo para esperar ele voltar. Então, o tempo, ele é fundamental na sua estratégia. E a disponibilidade do dinheiro, o apetite para risco. Você não pode colocar aqui um dinheiro que você não possa perder, né? Ou você não possa perder boa parte. Mas perder dinheiro, a gente só perde dinheiro quando a gente vende, né? Então você só vai perder dinheiro no mercado financeiro, no Bitcoin ou em outros ativos, no momento que você vende. Se você acredita no ativo, se você sabe que ele vai valorizar no momento que você compra, você precisa acreditar naquilo que fez você comprar, né, nos fundamentos iniciais da sua compra, tá? Se você não precisa daquele dinheiro de imediato, você precisa fazer um trabalho emocional para que você consiga passar por esses momentos de turbulência aqui, tá? É, e não também investir todo o seu dia. É bom sempre ter um caixa, né? O caixa é bom para quê? Para você aproveitar esses momentos aqui de queda. Você pode ter um dinheiro para fazer um investimento, por exemplo, você pode ter feito um investimento aqui na acumulação, no momento que ele caiu, né, você pode ter ficado desesperado, ou mais, se você tiver caixa, você pode mudar o seu raciocínio, a sua estratégia, e falar, opa, deixa eu aproveitar essa oportunidade aqui, com o meu caixa, eu vou comprar mais, eu vou aproveitar esse desconto que o Bitcoin está me dando no valor dele, para ganhar mais, né? Então, a gente precisa ter uma estratégia também financeira com o nosso dinheiro no momento da aplicação, tá? Então é isso, turma. Falamos aqui um pouquinho do Bitcoin, das estratégias e dos cenários possíveis aí que possa acontecer com o preço, tá bom? Um abraço aí para todo mundo.